Olá, pessoal. Meu nome é Rodrigo Munhoz, sou oncologista clínico especialista em tumores cutâneos e sarcomas do Hospital Sírio-Libanês no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. E é uma honra poder participar e estar aqui com vocês no Precision Oncology Review nesse ano de 2020. Vou falar um pouco sobre o papel de biomarcadores na prática clínica, navegando pelas decisões, no caso do melanoma, tanto no contexto adjuvante quanto para pacientes com doença avançada. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. E a verdade é que o melanoma é uma doença que surge dos melanócitos, então entender as vias desreguladas no melanócito, que deixa de ser saudável e se transforma no melanoma, é fundamental para que a gente consiga desenvolver o conceito de biomarcadores e potenciais alvos, não só para tratamento, mas para monitoramento de doença. A gente tem mais ou menos 1.500 melanócitos por milímetro quadrado na pele, 3 bilhões de melanócitos em média no indivíduo sadio, e mais alguns melanócitos perdidos aí além da pele, como na úvea, como por exemplo membranas mucosas e outros sítios mais raros, como as meninges. Habitualmente, a ação do melanócito é fruto de uma sinapse entre o queratinócito e o melanócito. A radiação ultravioleta e o dano induzido ao DNA de queratinócitos resulta aí na liberação de alfa-MSH. O alfa-MSH interage com o receptor de melanocortina 1 no melanócito e é justamente esse receptor, o MC1R, que é o maestro da atuação do melanócito em condições normais e que regula inúmeras vias de sinalização intracelulares, que a gente vai ver que servem aí de vias ativadas para o crescimento desordenado do melanoma. São polimorfismos do M1CR que estão associados aí a alterações na síntese da eumelanina e que estão associados, por exemplo, a um fenótipo com cabelos ruivos, com pele muito clara e uma resposta diferente ao estímulo mediado por queratinócitos. O fato é que essa interação do alfa-MSH com o MC1R está associada através de sinalização via AMP e indução do MITF, que regula inúmeros genes associados aí à produção de pigmento e à atuação dos melanócitos, em última instância, à produção de melanina através da sinalização ligada aí à proteína G. E o produto final numa célula saudável, no melanócito saudável, é justamente a sinalização mediante interação com o ligante extracelular, que é o alfa-MSH, e consequente sinalização via MITF. Numa célula do melanoma, naturalmente essas são as vias que estão desreguladas, tanto às custas de alterações de MC1R quanto às custas de alterações de KIT em outros cenários, mutações ativadoras, por exemplo, da via MAP quinase, que está diretamente relacionada ao receptor KIT, mas que pode resultar, por exemplo, de mutações do BRAF. Então, diversas vias canônicas e outras vias de crosstalk são responsáveis, em última instância, pelo crescimento e proliferação celular. Um ponto fundamental é que essas vias e essas mutações não são uniformes em todos os melanomas. Se a gente avaliar diferentes sítios de pacientes com melanoma avançado, o que se vê é o mesmo fenômeno já muito bem documentado em outros tumores sólidos, de heterogeneidade intrapaciente e intertumoral, ou seja, diferentes mutações em pacientes com doença avançada que naturalmente torna o cenário muito mais desafiador. O que é interessante do melanoma é que muitas dessas mutações ocorrem ainda numa fase de lesão benigna, inclusive muitas das mutações drive. Na carcinogênese do melanoma, isso foi muito bem estudado nesse paper publicado pelo grupo do Boris Bastian no New England em 2015, a mutação do BRAF V600E, por exemplo, é uma mutação que já é caracterizada em lesões benignas e de malignidade intermediária, ou seja, não é uma mutação associada à doença avançada, potencial invasivo e de metastatização. Em contrapartida, ao longo da carcinogênese, sobretudo num contexto em que não há mutação do BRAF V600E, mas mutações de NRAS, mutações do BRAF V600K, isso acontece, essas mutações oncogênicas ocorrem em fases um pouco mais avançadas, de lesões intermediárias do melanoma em si. Mas a partir daí se acumulam mutações, então, da telomerase, em fases mais avançadas de melanoma invasivo, mutações associadas aí, sobretudo, a controle de ciclo celular, e em fases mais tardias, mutações de TP53 e PT. E justamente essa pluralidade, essa riqueza de mutações é que abre espaço para a exploração de oncogenes driver no melanoma. Naturalmente, existe uma variabilidade muito significativa em função do tipo de melanoma que se considera, mas o fato é que mutações driver de BRAF estão presentes aí em 40% a 60% dos casos de melanoma, resultando, então, na ativação da via MAP quinase, que é a nossa principal via, pelo menos para o uso de terapia-alvo no melanoma. Mutações de NRAS também podem resultar em ativação via MAP quinase em 14% a 30% dos casos, mutações do KIT em 2% a 28% dos casos, e mais recentemente se determinou o papel e a relevância de se buscar fusões de TRK no melanoma, que são eventos extremamente incomuns, que ocorrem em menos de 1% dos casos, mas que naturalmente podem predizer sensibilidade a agentes, por exemplo, como arotrectinib ou eventualmente entrectinib.
É importante salientar que essas mutações ocorrem de forma heterogênea, como eu pontuei, em diferentes tipos de melanoma. Então, o melanoma cutâneo, que se desenvolve no paciente jovem, sobretudo numa área não cronicamente danificada pelo sol, intermitentemente danificada pelo sol, é justamente aquele melanoma que tem maior chance de ter mutação do BRAF, que essa chance pode passar de 60%. No melanoma que se desenvolve numa área cronicamente danificada pelo sol, sobretudo no paciente mais idoso, a positividade da mutação do BRAF cai consideravelmente, de 50% a 60%, para menos de 20%. No melanoma de mucosa, uma entidade no qual as mutações do BRAF também são incomuns, começa a ganhar destaque as mutações do NRAS e KIT, que em agregado perfazem em mais de 30% dos casos, assim como no melanoma Crohn, que fica numa situação intermediária. A frequência de mutação do BRAF não é tão grande quanto na pele não cronicamente danificada pelo sol, fica ao redor de 15%, só que em mais 15%, respectivamente, de cada, a gente encontra mutações do NRAS e KIT. Então, independentemente do subtipo que a gente considera, melanoma de pele, melanoma de mucosa e melanoma Crohn, a presença dessas mutações que tem uma translação terapêutica é tão frequente quanto 50% a 60%. Foge a essa regra o melanoma uveal, que é uma entidade consideravelmente distinta, que não conta com mutações do BRAF, NRAS e KIT, e que é marcada, sobretudo, por mutações de GNAQ e de GNA11, que têm um papel na sinalização via MAP-quinase, mas para as quais a gente ainda não conseguiu uma intervenção sabidamente eficaz do ponto de vista de controle do tumor através de terapias-alvo no melanoma uveal. E é fundamental entender que a presença dessas mutações e a sua identificação no melanoma naturalmente abrem portas para o uso de terapias dirigidas justamente para esses alvos e que servem como biomarcadores no melanoma. Algumas com aprovações e disponibilidade para uso, outras ainda sem aprovação, apesar da documentação de algum grau de atividade clínica. Então, no caso do melanoma, as principais mutações com drogas dirigidas com aprovações, naturalmente a mutação do BRAF, para a qual a gente tem uso de inibidores do BRAF, inibidores do MEK como alternativas terapêuticas, e as fusões do TRK, sobretudo envolvendo o NTRK1, nos quais a gente tem aí a aprovação do larotrectinib no Brasil. As outras mutações de KIT, NRAS e outras abordagens individualizadas, nós temos evidência de eficácia com diferentes intervenções. É o caso do uso do imatinib em pacientes com melanoma e mutação de KIT. Eventualmente do uso de inibidores do MEK, e eu vou voltar nesse ponto para aqueles que têm a mutação do NRAS, mas justamente pela eficácia algo limitada, ainda sem aprovações e longe de trazer o benefício clínico que a gente observa, por exemplo, em pacientes que têm a mutação do BRAF, que são expostos a inibidores do BRAF e inibidores do MEK. Então, entendendo um pouquinho esse pano de fundo do melanoma, sobretudo do ponto de vista molecular, eu vou tentar incorporar nos nossos algoritmos de tratamento, tanto adjuvante quanto da doença avançada, o papel de potenciais biomarcadores e dar peso a esses biomarcadores do ponto de vista aí, de aplicabilidade para a tomada de decisões desses pacientes. Começando pelo tratamento adjuvante. Como que nós estruturamos hoje o tratamento adjuvante de um paciente que chega com melanoma loco regional, estadio 3? Naturalmente, isso começa pela avaliação do status do BRAF, que hoje em dia é o nosso principal biomarcador dicotômico para tomada de decisão no contexto adjuvante. Naturalmente, é fundamental para esse paciente verificar contraindicações e potenciais interações medicamentosas que podem limitar uma opção de tratamento ou outra opção de tratamento. Para o paciente que tem a mutação do BRAF, sobretudo o V600E ou V600K, nós temos duas opções de tratamento adjuvante. Ou terapia-alvo na forma de dabrafenib e trametinib por 1 ano, ou então o uso de agentes anti-PD1 na forma de pembrolizumab ou nivolumab também por 1 ano. Essas opções vêm de 3 estudos randomizados, tanto com Dabritran versus placebo, pembrolizumab versus placebo e nivolumab versus ipilimumab, que são os estudos randomizados COMBI-AD, Keynote 054 e também o Checkmate 238. São estudos que têm critérios de elegibilidade um pouco distintos, mas que de qualquer forma mostraram ganhos em sobrevida livre de recorrência, sem dados maduros em sobrevida global até o momento, para qualquer uma dessas 3 intervenções. Para os pacientes que não têm a mutação do BRAF, naturalmente o uso de terapia-alvo na forma de dabrafenib e trametinib não faz sentido, e as opções serão os agentes anti-PD1 e monodroga, seja na forma de pembrolizumab ou de nivolumab em monoterapia. Apesar do papel de biomarcador da mutação do BRAF, que torna o paciente candidato a dabrafenib e trametinib, pacientes com a mutação são igualmente candidatos tanto ao uso da terapia-alvo quanto ao uso da imunoterapia. Se nós avaliarmos a proporção de pacientes sem recorrência em 36 meses entre os diferentes estudos do tratamento adjuvante,
O que se vai notar aqui é que a proporção é muito próxima, apesar dos critérios de elegibilidade um pouco distintos e apesar de variações no hazard ratio. Então, a minha mensagem aqui é para pacientes que tenham melanoma estadio 3 com mutação do BRAF, que sejam candidatos a tratamento adjuvante, não há um claro ganhador do ponto de vista de eficácia no contexto adjuvante, sobretudo porque até o momento nós não temos dados maduros sobre a vida global, e esse paciente academicamente é tanto candidato à terapia-alvo quanto à imunoterapia. E o nosso principal biomarcador continua sendo a mutação do BRAF no contexto adjuvante, porque justamente nós temos para essa mutação uma intervenção extremamente eficaz, que é o uso de dabrafenib e trametinib. Esse é o estudo que eu citei anteriormente, que é o estudo COMBI-AD, mostrando um ganho estatisticamente significativo em sobrevida livre de recorrência às custas do uso do inibidor do BRAF associado ao inibidor do MEK, com hazard ratio de 0,51, que é um hazard ratio absolutamente impressionante, e uma diferença absoluta em 60 meses de perto de 16% a favor do uso com terapia. A expressão de PDL1 na adjuvância nos ajuda a tomar a decisão? Esse é um biomarcador que eu entendo que é amplamente utilizado em outros tumores sólidos, mas que, como vocês vão ver, no melanoma tem um impacto muito marginal. E a verdade é que no contexto adjuvante não há espaço para pesquisa de expressão de PDL1 por imunistoquímica. Como exemplo, nós temos os dados do estudo KEYNOTE-054 de pembrolizumab versus placebo, mostrando magnitudes de benefício muito próximas a favor do pembrolizumab em termos de sobrevida livre de recorrência, tanto para pacientes PDL1 positivo quanto para pacientes PDL1 negativo, ou seja, naqueles candidatos à imunoterapia, por qualquer motivo, mesmo tendo ou não tendo mutação do BRAF, a expressão de PDL1 não é um biomarcador que nos permita tomar decisões. Isso está em linha com observações do Checkmate 238, da mesma forma, quando se compara o nivolumab ao ipilimumab em pacientes com doença estadio 3B, ou 4 ressecado, não se vê nenhum papel dicotômico da pesquisa de expressão de PDL1 no contexto adjuvante. Então, tanto pacientes com expressão abaixo de 5%, quanto aqueles com expressão maior ou igual a 5%, que foi o cutoff selecionado pela BMS no desenvolvimento clínico do nivolumab adjuvante, magnitudes de benefício comparáveis aí, e não dá naturalmente para tomar uma decisão com base na expressão de PDL. Mas a gente citou que existe um papel de biomarcador no contexto adjuvante, e um biomarcador preditivo de resposta para a mutação do BRAF. Mas que pacientes com mutação do BRAF foram incluídos nos estudos de adjuvância tanto com pembro quanto com nivo? Então a pergunta que sai disso é: para aquele paciente que tem a mutação do BRAF, além de me abrir portas para uso de dabrafenib e trametinib, a presença de mutação nos candidatos à imunoterapia é um preditor de benefício à imunoterapia nos candidatos à adjuvância? Ou seja, pacientes que são tratados com agentes anti-PD1 no contexto adjuvante têm maior ou menor benefício em função da presença ou ausência de mutação do BRAF? E a resposta aqui também é não, ou seja, isso não simplifica o nosso raciocínio no paciente que tem a mutação e ele continua sendo um candidato tanto à terapia-alvo quanto à imunoterapia. Mais uma vez, essa é uma subanálise do KEYNOTE-054, mostrando exatamente isso. Hazard ratio para pacientes que tenham mutação do BRAF tratados com pembro versus placebo de 0,51, com 62% deles sem recidiva em 36 meses, o que são números muito próximos à população sem mutação do BRAF. Na coorte BRAF wild type, também dados a favor do pembrolizumab, com hazard ratio de 0,66 e 62, o mesmo número por cento dos pacientes sem recorrência em 36 meses. Ou seja, para o paciente que tem a mutação do BRAF, eu não consigo eliminar a possibilidade de uso da imunoterapia, ele continua sendo um excelente candidato ao uso de agente anti-PD1 no contexto adjuvante. Então, fechando um pouquinho a adjuvância, a verdade é que o único biomarcador que a gente emprega no dia a dia para a seleção de tratamento continua sendo a mutação do BRAF. E muito disso se aplica também ao tratamento do paciente com doença avançada. Aqui nós temos algumas nuances a mais para a seleção de tratamento, e eu vou abordá-las ao longo dos próximos slides. Mas, da mesma forma que na doença bloco regional, para o paciente que chega com doença avançada, seja irressecável ou metastática, é fundamental que se avalie o status mutacional, só que aqui a gente já tem um papel, talvez, para somar a pesquisa de mutação do gene BRAF à pesquisa de fusões de TRK, que, como eu citei, são muito incomuns, acontecem em menos de 1% dos casos, mas que também tem um papel aí como divisor de águas na seleção do nosso tratamento. Os algoritmos da doença avançada são mais complexos, envolvem outras variáveis, como, por exemplo, presença ou ausência de metástases cerebrais, e, naturalmente, aqui também tem um peso muito grande
da verificação de potenciais contraindicações e interações medicamentosas. Para pacientes que não tenham mutação do BRAF, que naturalmente não tenham fusões de TRK, o tratamento padrão continua sendo imunoterapia, seja na forma de agentes anti-PD1 e monodroga, ou aqui, na doença metastática, a possibilidade de uso de agentes anti-PD1 associados a agentes anti-CTLA-4, a combinação de ipinivo, da qual a gente não tem dado até o momento no contexto adjuvante, então essa é uma opção a mais na doença avançada. Para os pacientes que têm a mutação do BRAF, a imunoterapia continua sendo uma excelente estratégia, e nós continuamos com as mesmas opções, tanto anti-PD1 quanto ipinivo, só que se somam as combinações de inibidores do BRAF e inibidores do MEK, e no Brasil nós temos registro e aprovação para uso de dabrafenib e trametinib, e vemurafenib e cobimetinib. Como que a gente usa os biomarcadores para tomada de decisão para o paciente com doença avançada? E quais são os dados que embasam o papel desses biomarcadores? Eu vou começar pelas fusões de TRK, que são mais fáceis da gente discutir, porque o corpo de evidência para o melanoma é muito menor e porque são fusões muito incomuns. Elas acontecem em menos de 1% dos casos de melanoma, sobretudo no melanoma espetsoide, ainda que já tenham sido documentadas em pacientes com melanoma cral e com melanoma de mucosa. Mas uma vez presentes, conferem sensibilidade a agentes como arotrectinib ou entrectinib, com taxas de resposta extremamente elevadas, passando aí de 70%, e comparáveis à taxa de resposta que a gente consegue oferecer, por exemplo, com inibidores do BRAF e MEK naqueles que têm a mutação do BRAF. Então, esse é um biomarcador que, quando presente, de fato pode mudar nosso plano de tratamento e cada vez mais se recomenda que essa pesquisa seja feita precocemente. Mas da mesma forma que no contexto adjuvante, o principal biomarcador na doença avançada continua sendo a mutação do BRAF. Nós temos 4 estudos randomizados atestando a eficácia de combinação de inibidor do BRAF e MEK, com superioridade em relação ao uso de inibidores do BRAF monodroga em todos os desfechos clínicos. Então, tanto o estudo COBRIM, COMBI-D, COMBI-V e COLUMBUS, que avaliaram diferentes combinações, e aqui eu faço um parênteses, no estudo COLUMBUS, que avaliou a combinação de ENCO e BINI, nós tínhamos 2 braços, ou encorafenib monodroga ou vemurafenib monodroga, e nós não temos ainda registro no Brasil para uso dessa combinação, mas de qualquer forma o que se vê são dados muito monótonos e muito favoráveis ao uso da estratégia combinada de inibidores do BRAF e MEK versus inibidores do BRAF monodroga, com taxas de resposta que se aproximam de 70% e possibilidade de respostas sustentadas no longo prazo. Essa é uma análise combinada dos estudos COMBI-V e COMBI-D que avaliaram dabrafenib e trametinib, mostrando 34% dos pacientes vivos em 5 anos tratados com a combinação, o que é um número muito positivo, mostrando possibilidade de benefício no longo prazo. Mas e as outras mutações? A gente discutiu que elas não têm um papel como biomarcador preditivo no contexto adjuvante, mas e na doença avançada? O papel é marginal. Exemplo disso vem do estudo NEMO, que então randomizou pacientes com mutação do NRAS para binimetinib, um inibidor do MEK versus da carbazina, e o estudo foi positivo, ele demonstrou um ganho estatisticamente significativo em sobrevida livre de progressão a favor desse inibidor do MEK versus quimioterapia citotóxica convencional, mas com impacto clínico muito marginal, uma mediana que foi de 1,5 para 2,8 meses em termos de sobrevida livre de progressão e uma taxa de resposta de 7% para 15%. E isso não levou à aprovação de nenhum inibidor do MEK para uso para pacientes que tenham mutação do NRAS, sobretudo porque não se demonstrou nenhum ganho em sobrevida global no estudo NEMO, mediana de sobrevida global de 11 meses versus 10,1 meses a favor do binimetinib, mas isso não foi estatisticamente significativo. Então, ainda que na prática clínica, em situações específicas, nós busquemos explorar mutações do NRAS, ela não tem um papel dicotômico e não leva a nenhuma escolha prática pela escassez de dados e de impacto de uma intervenção dirigida. E as mutações do KIT? Já há mais tempo se conhece o papel do imatinib, por exemplo, em pacientes com melanoma, sobretudo de mucosa e acral, que tenham mutação do KIT. Lembrando que o imatinib não é aprovado no Brasil para essa indicação, mas nós não temos um estudo randomizado definitivo e a verdade é que o benefício clínico com o uso, por exemplo, de imatinib em pacientes que tenham mutação do KIT é algo limitado. Taxas de resposta variando de 15% a 30%, mas com uma mediana para progressão de doença relativamente curta, ao redor de 3 a 4 meses, e medianas de sobrevida global também não muito entusiasmantes, ficando ao redor de 10 a 14 meses. Então, é sim um biomarcador que faz parte do nosso dia a dia, nós buscamos, sobretudo no melanoma de mucosa e acral, mas para o qual nós não temos uma intervenção extremamente eficaz
assim como nós temos inibidores do BRAF/MEK para os pacientes que tenham mutação do gene BRAF. Fazendo o mesmo paralelo para a doença avançada que eu trouxe na doença no contexto adjuvante, mas então, dado que a gente tem, do ponto de vista molecular, um papel muito bem documentado para a mutação do BRAF, menos frequentemente para a fusão de TRK, mas que a imunoterapia também pode ser aplicada para esses pacientes, a pergunta que se impõe é, para pacientes que têm um melanoma avançado e que tenham mutação do BRAF, a mutação em si é um preditor de resposta não à terapia-alvo, mas à imunoterapia? E a resposta é não. Essa foi uma análise combinada dos estudos Keynote 01, 02 e 06 avaliando o pembrolizumab. E o que se vê aqui são taxas de resposta muito próximas entre pacientes que tenham mutação do BRAF e que não receberam inibidores do BRAF/MEK versus pacientes sem mutação do BRAF, 45% versus 40%. Nós temos sim aqui na curva, comparando o BRAF wild type versus BRAF mutado, uma tendência a um pior prognóstico para pacientes com mutação do BRAF, mas é fundamental salientar que essa curva contempla pacientes previamente tratados com inibidores do BRAF e inibidores do MEK, que naturalmente têm uma resposta menor em segunda linha quando tratados a agentes anti-PD1. Então, a resposta com base nessa análise é que a mutação do BRAF não é um biomarcador útil à seleção pelo sim ou pelo não ao uso da imunoterapia em pacientes com doença avançada. E a expressão de PDL1 para os candidatos à imunoterapia? Ela tem um papel dicotômico no melanoma, assim como tem em outros tumores sólidos? No melanoma também não. Existe sim uma relação entre expressão de PDL1 e resposta com agentes anti-PD1. Existe um claro papel prognóstico para a expressão de PDL1, mas não um papel que nos permita simplesmente abrir mão da imunoterapia e considerar outro tratamento de forma dicotômica. Esse foi um estudo publicado no JCO em 2016, em que houve sim uma associação entre a expressão de PDL1 avaliada por um Melanoma Scoring System, em que se tem diferentes percentagens e uma atribuição para essa percentagem com faixas de expressão de PDL1, e naturalmente, à medida que você aumenta a sua expressão de PDL1, seu prognóstico melhora, sua taxa de resposta melhora, mas notem, mesmo que em pacientes pertencentes ao Mel Scoring System 0, ou seja, pacientes aí sem expressão de PDL1 alguma, uma variabilidade muito grande da resposta com pacientes apresentando reduções tumorais superiores a 50%, mesmo sem expressão de PDL1. Então, fica claro que mesmo na doença avançada, a expressão de PDL1 no melanoma não é um biomarcador dicotômico, ainda que ela tenha um papel preditivo de resposta fraco e um papel, sobretudo, prognóstico. O que embasa esse racional vem, por exemplo, do estudo Checkmate 066. Esse foi um estudo para doença avançada, em que pacientes foram randomizados para o agente anti-PD1 nivolumab monodroga versus quimioterapia. E o que se vê é que a sobrevida de pacientes tratados com nivolumab, mesmo PDL1 negativo, foi superior a pacientes tratados com dacarbazina, independentemente da expressão de PDL1, tanto faz ser da carbazina em PDL1 positivo ou da carbazina em PDL1 negativo. O fato é que o tratamento com anti-PD1 resultou em ganho em sobrevida global, independentemente da expressão desse biomarcador. Então, mais uma vez, não é um biomarcador dicotômico no contexto da doença avançada. E para os pacientes, então, candidatos à terapia com imunoterapia combinada, ipinivo versus anti-PD1 sozinho, a gente consegue espremer uma verdade para a expressão de PDL1 nessa subpopulação? E a verdade é que aqui também não. Se nós avaliarmos aí o prognóstico de pacientes, a evolução de pacientes em termos de sobrevida global, daqueles tratados ou com ipinivo ou com nivo no Checkmate 067, o que se vê é uma tendência a benefício para a combinação de ipinivo, independentemente da expressão de PDL1. Naturalmente, pacientes com expressão de PDL1 maior ou igual a 5%, com números melhores em termos de sobrevida global, mas diferenças numéricas entre as curvas muito próximas e não estatisticamente significativas. Então, para a seleção de imunoterapia entre combinação e monodroga, nós também não conseguimos, nesse algoritmo de tratamento, achar um espaço claro para a expressão de PDL. O que nos ajuda muito do ponto de vista de biomarcador no dia a dia, que é um biomarcador definitivamente prognóstico, mas que também permite tomar decisões terapêuticas, são as concentrações séricas do DHL. Esse é um biomarcador muito bem definido há já algumas décadas. Pacientes que têm um DHL sérico aumentado no contexto de doença avançada têm um prognóstico muito pior do que pacientes que têm um DHL normal. Isso fica patente se nós avaliarmos as mesmas curvas do Checkmate 067 de IP-nivo, nivo ou IP monodroga em função dos valores do DHL sérico.
números muito mais animadores para pacientes com DHL sérico normal, com 60% deles vivos em 5 anos, se tratados com ipinivo, e 53%, mesmo tratados com nivolumab monodroga, ou seja, mediana de sobrevida global superior a 60 meses para esse grupo, e uma realidade totalmente distinta para aqueles pacientes com DHL aumentado, um prognóstico muito pior, mas notem que pior para ipinivo, cai de 60% para 38% dos pacientes vivos em 5 anos, é pior para nivo monodroga, cai de 53% para 28%, e é pior para IP, cai de 34% para 15%. Então é um biomarcador muito mais prognóstico, mas que nos permite talvez tomar decisões a favor de uma intensificação de tratamento. Exemplo, em função da taxa de resposta. Notem o que acontece com a taxa de resposta de IP monodroga à medida que o DHL sobe. Ela virtualmente desaparece. Assim como cai a taxa de resposta anti-PD1 sozinho, de 51% para meros 17%, e a mesma coisa para ipinivo, de 65% para 33%. Mas essa diferença proporcional entre a combinação e anti-PD1 sozinho se acentua para o paciente com DHL elevado. E talvez aí um papel para a seleção de tratamento nesse paciente. O paciente chegou com DHL elevado, entendendo que o prognóstico é muito pior, talvez faça sentido buscar uma intensificação do tratamento às custas daquilo que me dá maior taxa de resposta e ganho sobre a vida livre de progressão, que é a combinação de IP. Mas é importante salientar que esse papel, sobretudo prognóstico da expressão da concentração sérica de DHL, não vale só para imuno. O mesmo fenômeno é observado em terapia-alvo. Notem que as curvas são muito piores, tanto em sobrevida livre de progressão quanto em sobrevida global, para pacientes tratados também com dabrafenib e trametinib, nessa mesma análise combinada dos estudos COMBI-V e COMBI-D. Então, o papel prognóstico do DHL é muito, muito significativo. E algum outro biomarcador em melanoma que faça sentido para que a gente traga para o dia a dia e permita, sobretudo, separar o paciente candidato à imunoterapia do não candidato à imunoterapia, já que a gente tem o BRAF, que pelo menos nos permite selecionar quem não é candidato à terapia-alvo? E a verdade é que nós temos inúmeros potenciais candidatos a biomarcadores, mas nenhum no dia a dia com aplicabilidade prática imediata. Nós temos, então, alterações do MHC, mutações com perda de função do gene da beta-2 microglobulina, o status imune do hospedeiro e um potencial papel para o microbioma. Nós já discutimos a expressão de PDL1, carga mutacional e neoantígenos, neopeptidoma, fatores que regulam a resposta e a modulação do microambiente, vinculados, sobretudo, à expressão de genes associados à sensibilidade a interferon, e faz parte disso, por exemplo, mutação de JAK1, JAK2 e a expressão de genes associados à resistência à imunoterapia, ativação da via Wnt-beta-catenina, a riqueza, densidade, distribuição anatômica do infiltrado linfocitário no microambiente tumoral, ou seja, inúmeras variáveis que afetam a resposta ao uso da imunoterapia, a nossa capacidade de reinvigorar linfócitos exaustos e resultar numa resposta antitumoral eficaz. Mas o fato é que nenhum desses biomarcadores ainda aprovados e prontos para o uso no dia a dia e que nos permitam, de fato, sacramentar um caminho ou pela imunoterapia, ou livre da imunoterapia, mesmo nos candidatos à mutação do gene. E já caminhando para o final da apresentação, uma pergunta que vem é possível trazer a caracterização dessas mutações, algumas driver, para um cenário em que se possa utilizar monitoramento isolado dessas mutações, ou uso, por exemplo, de plataformas multiplex para se definir um diagnóstico precoce de recidiva, se acompanhar o paciente ao longo do tratamento, servir de monitoramento para a eficácia de uma intervenção na forma de droga-alvo ou imunoterapia e predizer eventualmente ou antecipar o diagnóstico de uma eventual progressão de doença antes da configuração de uma progressão por imagem? E a resposta é que sim, cada vez mais no dia a dia se tem estudos e evidências apontando um papel crescente para a determinação de mutações em sangue periférico às custas de DNA circulante, mas que isso ainda não está pronto para o nosso dia a dia. Exemplo, esse estudo à esquerda na tela, em que houve uma relação entre o DNA circulante pré-operatório e sobrevida em pacientes com melanoma estádio 3 submetidos à linfadenectomia, ou seja, pacientes com elevados níveis nos quais se detecta o DNA circulante associado ao melanoma em sangue periférico, com um prognóstico pior, uma sobrevida inferior àqueles nos quais não se tem o DNA circulante, e talvez um papel aí para monitoramento do tratamento também, seja às custas de mutações isoladas, como, por exemplo, mutações do BRAF, ou painéis multiplex, avaliando diferentes mutações. E talvez a abertura de portas do futuro para se identificar mecanismos dominantes de resistência secundária
em pacientes tratados com terapia-alvo, em pacientes com melanoma avançado, para que você possa justamente ajustar a sua estratégia de resgate em pacientes que adquirem resistência, por exemplo, após inibidores do BRAF e inibidores do MEK. E para encerrar nossa discussão sobre biomarcadores em melanoma, um assunto muito em voga diz respeito a painéis de expressão gênica que tem um impacto hoje, sobretudo, prognóstico. Esse é um painel, por exemplo, da Castle Biosciences, que de forma análoga ao MammaPrint e Oncotype avalia a expressão de 31 genes no melanoma e que permite a classificação em diferentes classes com prognósticos distintos. Então, classe 1, classe 2A, classe 2B, permitindo talvez segregar pacientes mesmo dentre aqueles que tenham melanoma fino, que tem um alto risco de recidiva, versus melanoma fino com alto risco de recidiva, ou seja, buscando refinar do ponto de vista genômico a nossa capacidade de prognosticação do melanoma. Mas a verdade é que essa ferramenta ainda está um pouco longe da nossa prática diária e carece da validação em estudos prospectivos que nos permitam tomar condutas adaptadas à classe em que o paciente cai com base no painel de expressão gênica. E esse foi um editorial recentemente publicado no JAMA Dermatology, trazendo um agrupado de evidências e que, de fato, validam pelo menos um papel prognóstico desse painel de expressão gênica, mas ressaltando que nós temos uma carência muito grande de validação prospectiva, de ajuste de conduta em função desse painel, sobretudo ajustando para as outras variáveis anatomoclínicas tradicionais, como, por exemplo, ulceração, contagem mitótica e inúmeras outras. Então, ainda que seja uma tecnologia muito promissora que no futuro talvez nos permita selecionar, por exemplo, que paciente que vai para uma pesquisa de linfonodo sentinela versus não, que paciente que é candidato a tratamento adjuvante mesmo sem positividade ou sem envolvimento nodal versus paciente que não é candidato, ainda algo embrionário e que carece de uma validação clínica análoga ao que aconteceu, por exemplo, com o Oncotype e MammaPrint no câncer de mama, até que isso seja definitivamente incorporado ao dia a dia. Então, para fechar nossa apresentação, está muito bem documentado que na carcinogênese no melanoma, mutações de BRAF, NRAS, TET, CDKN2 em fases mais avançadas, TP53 e PTEN, são eventos frequentes. A mutação do BRAF ocorre precocemente e não se associa a invasividade ou potencial metastático. Que outra mutação driver relevante diz respeito às fusões de TRK, que acontecem infrequentemente no melanoma, menos de 1% dos casos, mas que tem um papel preditivo de resposta determinante. A expressão de PDL1 não é rotineiramente usada para tomada de decisões no melanoma e que no dia a dia a gente se fia muito mais, por exemplo, no DHL, que tem um papel prognóstico inequívoco no melanoma, independentemente da intervenção que você use. Que painéis de expressão gênica e técnicas de DNA circulante são extremamente promissores no melanoma, mas ainda não têm o seu lugar ao sol no dia a dia de manejo dessa doença. E aqui eu trago para fechar um resumo do cenário atual dos principais biomarcadores do melanoma. A gente tem um destaque muito grande para a mutação do BRAF, que tem um papel discretamente prognóstico, ou seja, pacientes que têm a mutação do BRAF têm um prognóstico um pouco pior do que pacientes que não tenham, mas a gente usa isso pouco no dia a dia. O grande destaque da mutação do BRAF se diz ao seu papel, diz respeito ao seu papel preditivo de resposta a inibidores do BRAF e inibidores do MEK, onde tem uma representatividade dicotômica, pacientes que têm mutação do BRAF são candidatos a inibidores do BRAF e MEK, pacientes que não têm mutação do BRAF não são candidatos a essa intervenção. Mutação do KIT NRAS, que tem um papel prognóstico ainda incerto, um papel preditivo fraco, sobretudo para a mutação do KIT, um pouco mais destacado, e que nos abre portas para uso, por exemplo, do imatinib. Expressão de PDL1 muito mais prognóstica do que preditiva de resposta. E aqui, para fechar, a presença de fusões de TRK, cujo impacto prognóstico é incerto, mas que tem claramente um papel dicotômico e preditivo de sensibilidade a drogas voltadas à presença da fusão. Sem deixar de citar, por fim, o DHL, que, como eu citei, tem um impacto prognóstico muito significativo, tanto para a imunoterapia quanto para a terapia-alvo, mas que talvez nos faça selecionar estratégias mais agressivas de tratamento, por entender que a evolução desses pacientes é consideravelmente desfavorável. Eu espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo e fiquem ligados aqui no Precision Oncology Review em 2020. Obrigado, pessoal.